Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, final de semana. Uma semana com pouca oscilação nos mercados. Tivemos aqui uma certa calmaria, pelo menos no mercado de commodities agrícolas. E o fechamento do dia hoje foi predominantemente em queda, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, a gente começa a nossa análise de hoje pelo mercado financeiro. O mercado financeiro reagindo muito negativamente nesta sexta-feira, depois do anúncio do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Isso pegou o mercado de surpresa, isso foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no final da tarde de ontem. O mercado reagiu muito mal em relação a isso e o resultado está aí. Bovespa despencando 2,1%, 111 mil pontos no encerramento dos negócios do dia, e o dólar subindo. Chegou a subir bastante durante o dia, o fechamento foi um pouco mais calmo, com alta de 0,3%. Mercado de commodities também influenciando esse indicador do Ibovespa, especialmente o mercado de minério, de ferro, por exemplo, afetando as ações da Vale do Rio Doce durante a semana, em função da queda na demanda, particularmente por parte da China, uma certa retração da atividade econômica, tudo isso afetando o mercado de commodities, minerais principalmente. Lá fora, o índice Dow Jones fechou em queda, 0,5%. Petróleo caiu hoje, 0,8% em Nova York, o WTI. Em Londres, petróleo tipo Brent também com queda, 0,5%, fechando em torno dos $75 o barril. Destaque para o dólar index, aquele indicador que mede o valor da moeda americana quando comparado com outras moedas fortes, com alta hoje, 0,3%. Isso acabou também influenciando o mercado de commodities em geral. E o dia foi de queda generalizada no mercado de commodities agrícolas, ou quase isso. Soja fechou em queda em Chicago, a gente vai ver agora os preços aí na nossa ilustração. Soja com queda de 0,9% no encerramento dos negócios do dia. O milho não foi muito diferente, caiu 0,5%. Um dia de realização de lucros aqui no caso da soja, tem todo um fator baixista aqui, que é a proximidade da colheita da safra americana, preocupação com as compras da China, que vem derivando algumas de suas compras aqui para o Brasil. Permanece aquela preocupação também com o estrago ocasionado nos portos lá de New Orleans, em função do furacão Aida, isso prejudicou o fluxo dos embarques americanos, tudo isso são fatores de pressão sobre os preços. Milho com fraca demanda, vendas por fundos, caracterizando o comportamento do mercado de hoje. O fato é que a soja fechou o dia e também a semana em queda, 0,2% no acumulado da semana. O milho ainda teve um resultado positivo na semana, fechou em alta de 1,9% quando comparamos milho hoje em Chicago com milho na sexta-feira passada. Trigo caiu hoje, mas ainda manteve um comportamento positivo na semana. A alta na semana foi de 2,9%. Hoje foi dia de realização de lucros após os ganhos da semana e isso determinou esse fechamento em queda lá em Chicago no final dos negócios dessa sexta-feira. O arroz na contramão aqui fechou em alta hoje, 0,7%. Arroz em casca na Bolsa de Chicago. Vamos ver Nova York? Nova York hoje com quedas, praticamente generalizadas, o algodão caiu 0,2%. Bom, tem toda uma influência de outros mercados aqui nos mercados agrícolas, desde o petróleo, mercado financeiro também, o próprio comportamento do dólar mais firme lá fora, tudo isso foram fatores de pressão também sobre os preços das commodities, conforme eu antecipei. O algodão não foi diferente, o petróleo teve uma influência importante, mercado de ações também nesse comportamento e outras commodities além do dólar mais forte lá fora. O algodão caiu 0,2%, café arábica caiu mais, 0,9%, além desses fatores que eu já citei, ainda tem previsão de chuvas aqui para o Brasil, que dá uma aliviada aqui na situação da safra do ano que vem, favorece o surgimento das floradas, época de floradas agora, no caso do Arábica. O Robusta fechou em alta hoje, na contramão do Arábica, está com a demanda forte, tem problemas, preocupação com a safra do Vietnã, aliás, com a safra não, com a logística vietnamita, que anda meio devagar, até em função da Covid, que está afetando bastante o país asiático, do Sudeste Asiático, e isso está dando uma certa sustentação aos preços do café Robusta em Londres, na contramão aqui do Arábica. O açúcar fechou em queda, 1,3%, perdão. O petróleo influenciou também nesse comportamento. O câmbio aqui no Brasil também, com o dólar subindo, acabou também gerando aqui oportunidades de negócio para o açúcar brasileiro. Tudo isso influenciou nesse comportamento negativo do dia. Mas na semana o açúcar acumula uma alta de 2,1%.
que mais? Para finalizar, temos ainda o suco de laranja, fechou em queda forte hoje, foi um dia de realização de lucros bastante expressivo. Cacau subiu um pouco ainda, 0,3%. Uma surpresa foi o boi na B3 aqui, voltando a reagir. Apesar de toda essa questão da vaca louca, que paralisou toda a comercialização, o mercado está enxergando alguma luz no fim do túnel. O próprio mercado físico hoje, a gente vai ver, deu uma estabilizada, parou de cair, caído muito nos últimos dias, e o financeiro, antecipando tendência aqui, fechou em alta hoje, 0,9%, 306,50 arroba, contrato de outubro, no fechamento dos negócios dessa sexta-feira. E o dólar, como a gente já viu, fechou em alta hoje, 0,3%, em função de todos esses ruídos aqui na economia, especialmente essa questão do IOF, o anúncio de um aumento do imposto sobre operações financeiras. Muito bem, dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta sexta-feira. Eu tenho a satisfação de conversar agora com Ana Luísa Lodge, que é especialista em inteligência de mercado da StoneX. Conversa com a gente aqui sobre vários assuntos. Ana Luísa, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Consultor AgroMais. Vamos começar a nossa conversa pelo milho. Tem novidade aqui, o governo finalmente, o Ministério da Economia liberou aqui a liberação, a isenção do imposto do PIS nas importações de milho. Um pouco atrasado isso, né, Ana Luísa? Já devia ter sido feito há mais tempo. Será que ajuda a dar uma aliviada no setor de aves e suínos, que vem sofrendo bastante com os preços do milho lá nas alturas, Ana Luísa? Muito boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite novamente. Realmente a questão do preço do milho, né, tá aí pressionando muito os custos da produção de carnes. E essa questão da isenção aí de mais uma taxa, um tributo, vem para tentar, né, aliviar um pouco essa situação. Só que a gente tem que ver que as importações de milho nesse ano, elas estão um pouco mais fortes, mas ainda não são volumes aí tão grandes, né. O maior impacto que a gente deve ter no nosso balanço esse ano, com a quebra da safrinha, é a diminuição da exportação e, esse milho sendo voltado para o mercado interno, né. Essa medida aí da isenção do PIS, ela pode ter algum impacto, mas não deve, assim, elevar as nossas importações de milho de maneira tão significativa. O que deve mudar mais realmente em relação ao milho no mercado doméstico esse ano, é a gente exportar menos e direcionar mais milho para o mercado doméstico. A gente tem que lembrar que, por mais que existam medidas aí para incentivar a importação de milho, tem a questão dos custos também, outros custos, né? O frete, depois quando chega no porto aqui no Brasil, levar esse milho aí para onde ele vai ser utilizado. Então também tem essas outras questões aí que influenciam. Tem uma diferença aqui, o preço no Porto, por exemplo, tem uma diferença de 9, 10 reais aqui, mais barato do que o milho aqui no mercado interno. Agora, se colocar frete em cima, como você É, mencionou, acaba por elas, né? Não muda muita coisa, é. né? Assim, se a Isso, gente olhar, oi, desculpe. Se a gente olhar realmente as indústrias de carnes, né, elas não estão tão localizadas próximas dos portos, né. A gente vê aí dos estados do sul concentram aí bastante a produção de carne, só que, a gente tem muita coisa, por exemplo, no oeste catarinense, então, tem esse custo aí para levar até onde o milho vai ser consumido. onde é que teria milho para trazer agora? Teria milho dos Estados Unidos, só que custa mais caro ainda. Aqui no Mercosul, não sei. Paraguai teve quebra de safra também. Na É. Argentina tem algum milho ainda? Onde é que teria milho disponível nesse momento? Para os volumes aí que o Brasil importa, assim, que por mais que estejam maiores, não são volumes aí tão grandes, né, o Mercosul aqui deve continuar predominante e a gente tem aí a questão do milho americano também, né. Outras localidades aí que exportam milho, aí já começam a ficar mais inviáveis, né, a questão da Ucrânia, que é um grande exportador de milho, mas tem questão logística e tudo. Então, por mais aí que tenham essas isenções, tem a questão da TEC também, a procura maior ainda acaba ficando para os nossos vizinhos aqui. Tinha uma época que o Brasil importava um pouco de milho, em situação de dificuldade, que importava milho da África do Sul, que fica um pouco mais perto. Eu não sei como é que está a situação da É. África do Sul, se tem milho disponível e se é viável logisticamente, não sei. Eu também estou sem essa informação agora, eu teria que checar, né, mas, a gente tem visto aí, pelo menos por enquanto, a grande concentração ainda no Mercosul. Pela proximidade, né, a gente vê também a questão de parte desse milho também entrando,
via rodoviária mesmo, né, vindo aí dos países vizinhos por rodovias e não por navio, então tem essas questões que ajudam também. Então, Luísa, fala um pouquinho de trigo aqui. Eu sei que você acompanha de perto também a situação do trigo. Estamos aí na expectativa de uma safra possivelmente recorde. Tem ainda o fantasma de geadas de tardias aqui, né? Mas parece que está afastado. Isso aí deu uma esfriada aqui, a gente viu a temperatura mudando Hum. nos últimos dias, mas parece que o risco maior está afastado. Será que vamos conseguir uma safra cheia mesmo ainda, Ana Luísa? Como é que está o cenário? Qual é a expectativa de você em termos de volume? Olha, a perspectiva realmente é sim muito positiva para a safra de trigo, né. A gente acompanha as estimativas aí oficiais e tudo, a da Conab está acima de 8 milhões de hectares, talvez esses 8 milhões não sejam alcançados, mas mesmo assim a gente deve ter uma safra muito boa e com grande potencial de ser recorde sim. Recentemente a gente teve algumas boas chuvas aí no Rio Grande do Sul, que foram positivas aí para o trigo que é plantado mais tarde, e apesar de algumas outras áreas terem registrado aí ventos fortes e até granizo aí com algum prejuízo, mas no geral a perspectiva continua assim muito positiva, o que é uma situação bastante favorável, né, para o Brasil, que depende muito de importação. Então, a gente colhendo aí uma safra um pouco maior, né, a gente tem aí um espaço, mesmo que não tão grande, para diminuir um pouco as importações, nesse momento aí que o dólar está alto, né, e que acaba encarecendo aí trazer trigo de outro país. Pois é, e o cenário, além de uma produção boa esse ano, possivelmente recorde, tem uma situação de preço bastante favorável para os produtores, né? Ou seja, está bastante Sim. animador esse cenário também da comercialização. Tivemos aí quebra em safra de países importantes, o caso dos Estados Uhum. Unidos, do Canadá, se não me engano, da Rússia também. Eu acho que isso É. ajuda até a manter uma tendência de preços elevados, apesar da pressão da colheita brasileira agora. Seria esse o cenário Uhum. mesmo? O trigo hoje caiu um pouco, conforme a gente viu, mas o resultado, o saldo da semana foi positivo ainda, né? Sim. É, sim, com certeza a colheita deve trazer alguma pressão para o trigo aqui no mercado doméstico, mas o cenário se mantém aí com fatores, puxando aí pelo lado da alta. A gente tem que lembrar aqui no Brasil também que com a quebra da safrinha, né, geralmente aumenta a procura por trigo para ração animal. Claro que não é uma substituição aí tão grande, mas essa procura aumenta. E nos outros países aí ao redor do mundo, a gente tem aí quebras de safra, preocupação aí principalmente com os países que exportam bastante trigo, né, porque se a gente olhar o balanço mundial, a gente não teria uma situação tão crítica assim, mas os países que exportam aí estão tendo alguns problemas, e aí o excedente exportável acaba sendo afetado, e isso daí dá uma sustentação para os preços. Perfeito. A gente espera que isso dê também uma animada para a safra do ano que vem de trigo. De repente, se os preços continuarem assim, já que o Hemisfério Norte vai estar sofrendo, os países exportadores grandes com menor disponibilidade, com safra menor, possivelmente tem uma sustentação mais longa que esse preço do trigo para animar um novo aumento de área no ano que vem. A gente está É. torcendo para isso. Agora, Ana Luísa, vamos falar um pouquinho sobre na safra nova de grãos aqui. Está começando, plantio de milho já começou, soja está Uhum. começando já pelo Mato Grosso. O que vocês aí na Estônia que estão vendo em termos de perspectiva diária? Vão aumentar tudo? Aumenta a área de milho, de soja, tudo ao mesmo tempo? Tem área para tudo isso, não? Tem área sim, a gente está com uma perspectiva de que a área de soja ela possa ultrapassar aí os 40 milhões de hectares. E para o milho, primeira safra, também com crescimento, claro que um crescimento menor, mas crescer aí ao redor, na safra verão, ao redor de 250 mil hectares, né? Em vários estados do país, porque o contexto de preços fortalecidos do milho após a quebra da safrinha aí favorece essa questão da área no verão, mas mesmo assim, a gente tem que lembrar que o milho, a grande parte da produção vai continuar sendo concentrada no inverno, né, é muito difícil o produtor aí simplesmente deixar de plantar soja para plantar milho no verão, sendo que ele tem a possibilidade, em grande parte do país, de fazer uma segunda safra. Claro que a segunda safra de milho é bem mais arriscada, como a gente viu esse ano, a gente teve quebra, e as quebras elas ocorrem até com alguma frequência na safrinha de milho, mas sim, a perspectiva é bastante positiva aí para essa safra que está começando agora. Agora, a pena que, né, milho novo de verdade, com grande volume mesmo, só no segundo semestre do ano que vem, né? Que é É. exatamente a segunda
safra. Assim, no curto prazo, a coisa possivelmente vai se manter apertada mesmo com esse aumento de área, né, Ana Luísa? É, Ana é, Luísa, fala um pouco de soja. uhum. Não sei o que vocês estão vendo aqui, aparentemente, o que tem se ouvido aqui, o aumento vai ser generalizado, praticamente todos os estados vão ter aumento de área de plantio, né? Vocês estão enxergando isso também, não? Sim, tem essa tendência de aumento de maneira geral no país, né? E só um comentário, né? O Brasil ele tem uma grande vantagem em relação a outros países que são grandes produtores de grãos em escala comercial, porque o Brasil tem áreas para expandir. Não precisa trocar a área. Claro, a gente vê algumas trocas ocorrendo em algumas regiões, mas o Brasil não precisa trocar aí grandes extensões de áreas de uma cultura para aumentar outra, né? Porque o Brasil ainda tem área disponível, isso sem precisar ocupar mais de vegetação nativa, floresta, nada disso. Então, isso daí é uma grande vantagem. A gente está numa situação aí de demanda aquecida no mercado de grãos em geral, né? E o Brasil está aproveitando esse cenário para aumentar a área, incrementar assim a produção. Uhum. Aliás, tem um fator novo aqui que chama a atenção, que é o seguinte, o que não aconteceu na última safra, pode acontecer agora, uma concorrência maior do algodão com o milho, né? Na última safra, a área do algodão caiu, o milho cresceu tremendamente, a segunda safra, 8%, se não me Uhum. engano, e agora o algodão está bem estimulado também, o produtor está a fim de voltar a aumentar a área de plantio do algodão. Então, tem uma espécie de concorrência milho segunda safra com algodão, possivelmente, né? Então, isso aí gera um ponto de interrogação novo, né, Luiz? Isso daí no Mato Grosso, né, a gente tem que acompanhar sempre e também acompanhar o andamento da soja, né, porque o exemplo do ano passado, como a gente teve atrasos na soja, isso daí acabou impactando aí essa escolha, né, do produtor entre plantar milho e algodão na segunda safra, porque o algodão ele precisa ser plantado um pouco mais cedo e a safra de soja atrasou. O ano passado o ciclo de chuvas demorou a se regularizar no começo da safra passada. Então, isso daí vai, com certeza, já está bastante na atenção do mercado, mas o clima agora no Brasil, das próximas semanas, aí, o mês de outubro, novembro, ele vai ser central aí para o nosso mercado doméstico, mas também para o mercado mundial, já que o Brasil tem uma relevância muito grande. E tudo está sinalizando aí que vão ter chuvas antecipadas esse ano, que faz muito bem, inclusive para a nossa crise hídrica aqui, diferentemente do Uhum. ano passado. Possivelmente a gente vai ter um início de safra aqui dentro da janela ideal, e a gente torce bastante para que isso aconteça. Ana Luísa, muitíssimo obrigado pela entrevista, seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Uma boa noite, um bom final de semana, até a nossa próxima conversa. Obrigado, hein? Eu que agradeço novamente, uma ótima noite a todos. Obrigado. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais. Vamos dar uma conferida rápida aqui em alguns indicadores do mercado físico. Já tem aqui o fechamento de hoje do mercado de soja. Soja hoje com predominância de... Não, tem de tudo hoje. O mercado andou para um lado para o outro, o câmbio subiu um pouco, o Chicago caiu, então deu de tudo hoje. Estou vendo aqui Porto Rio Grande ficou estável, 177 no mercado físico hoje, sexta-feira. Paranaguá caiu R$ 1,50, 175,50. No interior do país, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ficou estável em 1,73. Cascavel, no Paraná, caiu R$ 1 para 1,71. Rondonópolis ficou igual em 1,73,50. Rio Verde, em Goiás, subiu R$ 1 para 167. Dourados também subiu R$ 1 para 164. Isso nessas principais praças que a gente acompanha diariamente aqui no Consultor AgroMais. Boi gordo deu uma estabilizada no mercado físico hoje. O mercado futuro, a gente viu no início do programa, até subiu um pouco, né? Deu uma estabilizada hoje o mercado aqui na expectativa de que a qualquer momento ele se reabra nas exportações para a China e nossos outros clientes que estão paralisados em função daqueles dois casos da doença típica da vaca louca, que paralisou as exportações, consequentemente paralisou o mercado interno também. Os preços caíram bastante no mercado físico e hoje deram uma estabilizada, que é uma boa notícia. Estou vendo aqui em Cuiabá, ontem tinha caído para 285, caiu R$ 5, hoje ficou nos 285, deu uma parada aqui. São Paulo também, São Paulo capital 304, também não alterou, deu uma estabilizada aqui no mercado físico. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais, tem muita notícia pela frente ainda. Olha, o destaque do dia, a gente já deu uma antecipada aqui durante a entrevista, o Ministério da Economia finalmente informou que vai zerar o imposto, o PIS/COFINS, para importação de milho.
a medida deve proporcionar uma queda no preço do grão, pelo menos é o que se espera. Com o imposto zerado, o governo espera efeitos positivos sobre o custo da alimentação, já que o milho, além de ser usado como ração para animais, também é importante na produção de outros itens da agroindústria. Para o secretário executivo do MAPA, Marcos Montes, com a medida, a saca do insumo pode cair até R$ 9,00. Isso, sem dúvida alguma, é uma ótima notícia para todos nós, porque irá proporcionar uma queda no preço do milho em torno de R$ 9,00 a saca. Essa medida, associada a outras medidas que já tomamos, como, por exemplo, a isenção da importação, do imposto de importação do milho, a possibilidade de importar milho transgênico dos Estados Unidos para alimentação animal, vai melhorando um pouco a situação que nós estamos vivendo devido à grave seca que tivemos e, consequentemente, uma quebra importante da nossa produção de milho. Nós estamos preocupados com o nosso produtor, sim, mas preocupados também com o nosso consumidor, que, infelizmente, hoje vem pagando um preço alto no milho. E essas medidas tendem a minimizar um pouco essa situação. Vamos ver se ajuda um pouco, embora não se espere muito milagre, não, porque continua apertada a oferta interna de milho aqui no país. Muito bem, vamos em frente. Olha, a energia elétrica, combustíveis e carne estão entre os itens que mais pesam no bolso do brasileiro e na inflação oficial do país. É isso que mostra um levantamento, um estudo divulgado pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas. Do estudo, esses itens foram responsáveis por mais da metade da taxa acumulada em 12 meses até agosto, respondendo por 5,31 pontos percentuais do IPCA, o índice que mede a inflação. Isso significa que, se não fosse a energia elétrica, os combustíveis e a carne, a inflação seria de 4,37%, ao invés dos atuais 9,68%. Vale observar que o IPCA estaria abaixo de 5% e ainda dentro da meta fixada pelo governo para este ano. No último Boletim Focus, divulgado nesta semana pelo Banco Central, a projeção para a inflação em 2021 passou de 7,58% para 8%. E na reunião desta sexta-feira com ministros da Agricultura dos países do G20, em Florença, na Itália, a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu que a próxima década deve ser marcada pela maior disponibilidade mundial de recursos para os produtores rurais, para que eles possam adotar práticas inovadoras e sustentáveis. Ela também criticou o protecionismo agrícola dos países ricos. Tereza Cristina participou da sessão Pesquisa como Força Motriz da Sustentabilidade. Ela fez uma crítica às medidas protecionistas no setor agropecuário e destacou que os recursos para os estudos científicos e de inovação devem estar disponíveis para todos e não apenas para produtores subsidiados nos países ricos. A ministra afirmou ainda que a ciência é um dos principais pilares da sustentabilidade no agro, já que cria ferramentas que permitem aos produtores rurais produzirem mais usando menos recursos naturais. Em Florença, na Itália, Tereza Cristina também realizou reuniões bilaterais. Um dos encontros foi com o secretário dos Estados Unidos, Tom Vilsack, onde debateu ações conjuntas de prevenção à entrada da peste suína africana nos territórios brasileiro e norte-americano. Outro encontro foi com o ministro da Espanha, Luís Planas. Ela agradeceu o apoio do governo espanhol à assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Conforme a gente antecipou no início, que teve um efeito muito ruim para o mercado, derrubou a bolsa, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro editou aquele decreto que aumenta as alíquotas do Imposto sobre Movimentações Financeiras, o IOF. Quem traz mais detalhes é o repórter Alex Guzmão. Bom dia. O aumento do imposto relacionado às operações de crédito começa a valer a partir da próxima segunda e vai até 31 de dezembro. Para pessoas físicas, a alíquota anual subirá de 1,5% para 2%.
para pessoas jurídicas de 3% para 4%. Ao definir essa mudança por decreto, o presidente Bolsonaro evita que o tema passe pelo Congresso. Segundo o Ministério da Economia, a medida vai permitir zerar a alíquota do PIS/COFINS, que incide sobre a importação do milho, mas vai principalmente bancar ainda este ano o Auxílio Brasil, novo programa social do governo que vai substituir o Bolsa Família. A ideia é pagar mais ao número maior de beneficiários. O governo estima um acréscimo de 1 bilhão e 600 milhões de reais nas despesas deste ano para implantar o programa. Já a fonte de recursos para 2022 está na reforma tributária, ainda em discussão no Congresso Nacional. E com isso, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda-feira.